Eu sou Israel Belo de Azevedo e aqui estou para convidar vocês para lerem a Bíblia toda durante o biênio 2025-2026. O plano que estou sugerindo que sigamos está nesse livrete Apaixonados pela Bíblia, Plano de Leitura da Bíblia para 2025-2026. Você não precisa comprar o livro que está disponível, porque você pode receber se me mandar uma mensagem em PDF gratuitamente. Qual é a ideia? A ideia é que nós nos juntemos, você comigo, você aqui com a Igreja Batista Itacuruçá, você com a sua igreja, você com um clube que você forme, com esse propósito de um estimular o outro, ajudar o outro nessa caminhada bíblica. Esse plano de leitura da Bíblia, ele segue um padrão não cronológico, mas inclui a dimensão cronológica, um padrão que torne mais acessível a leitura e o prazer de ler. Vou ilustrar. Não começamos lendo Gênesis. Começamos lendo uma coletânea de textos que contam a história do projeto Salvador de Deus para a humanidade. Textos do Antigo e do Novo Testamento, na primeira semana. Depois, na segunda semana, nós já vamos ler, estou abrindo aqui, o Salmo 119, todo ele, durante a semana, porque é o Salmo, por excelência, sobre a palavra de Deus. E então, em 13 de janeiro, começamos propriamente lendo Gênesis. Aí lemos Gênesis, todo Gênesis, e só vamos ler Êxodo em fevereiro, só para ilustrar. Aí vamos lendo Êxodo, entremeamos com alguns salmos, depois vamos ler o Evangelho de Mateus. Os evangelhos sempre vêm e voltam ao longo da leitura, porque sempre temos que voltar aos evangelhos. E Levítico? Bem, depois de Êxodo vamos ler Números e Deuteronômio, não Levítico. Vamos ler Levítico junto com Hebreus, porque são livros muito próximos. Com isso, nós buscamos simplificar para que aquelas leituras que levam muitas pessoas a desistir não aconteçam. Esse é o propósito. Mais ainda, esse convite é para você fazer essa leitura em conjunto. Por que em conjunto? Eu gosto de comparar com a caminhada matinal. Se eu sei que eu moro no 8º andar, lá embaixo, nós combinamos às 6 horas e tem alguém me esperando, eu vou descer. Mas se não estiver, eu vou olhar o tempo. Será que está chovendo? Está calor demais? Amanhã eu vou. E a verdade é que amanhã eu não vou. Mais ou menos assim, um estimula o outro. Por isso o programa semanal. É um programa semanal, diário e semanal. Então, a listinha, vou até pegar aqui para você por acaso, tem o dia da semana e a leitura da semana. Então, esse primeiro cuidado, ler junto, segundo um plano. Segundo cuidado, é ler numa versão que lhe seja familiar quanto ao vocabulário. Não aquela que você sempre leu, que às vezes não lhe é familiar. Uma nova versão, sempre é bom ler uma nova versão, uma versão que lhe seja familiar no sentido dos vocábulos. Então você tem traduções, por exemplo, a nova versão transformadora, e você tem também agora essa que eu estou fazendo, que é a Bíblia Prazer da Palavra. Você é convidado a ler em qualquer versão, mas se você ler na Prazer da Palavra, eu garanto a você que a maioria das suas perguntas não existe mais, porque essa tradução ou versão procura colocar as coisas em termos bastante acessíveis, como eu vou mostrar aqui com 3 leituras que farei.
Então, este é o convite. Ademais, toda quinta-feira, às 20 horas, no canal da Igreja Batista Curuçá no YouTube, nós lemos quase todos os textos da semana ao vivo. Eu também explico os textos respondendo as perguntas que as pessoas vão formulando ali ao longo da transmissão. De 20 às 21, você pode também nos acompanhar. Portanto, são muitas possibilidades. Criamos também uma comunidade, chama-se Comunidade Apaixonados pela Bíblia 2025-2026. Muitas pessoas participaram das comunidades anteriores, mas agora estamos com uma nova comunidade, o novo plano, que é um pouquinho diferente do anterior, sempre buscando responder aquelas dificuldades que as pessoas têm. Então, este é o programa, este é o convite para você, seus familiares, seus amigos, lerem a Bíblia toda em 2 anos. Ah, mas eu gosto de ler em 1 ano. Não há problema, você vai ler sozinho, mas você pega o mesmo plano aqui, se quiser, e lê dobrado. Eu não creio que o ritmo de vida que nós temos nos permita ler bem a Bíblia em 1 ano. Algumas pessoas conseguem até em 6 meses, mas são exceção. O normal, 1 ano é difícil, 2 anos é um tempo bastante razoável para a leitura. Isto posto, então, eu selecionei aqui alguns textos, já na versão impressa da Prazer da Palavra, para ler para você, e você vai me acompanhar, espero que com proveito. Primeiro texto, Lucas 10, Histórias de Jesus, o Samaritano Compassivo, Lucas 10, 25 a 37. Nesse ponto da conversa, um advogado apareceu e desafiou Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, quanto a mim, o que devo fazer para receber a vida eterna? Jesus respondeu: O que dizem as Escrituras a esse respeito? Como você as interpreta? O advogado respondeu: Vejo nela 2 grandes mandamentos. O primeiro é: ame o Deus eterno de todo o seu coração, com plena fé, com sinceridade e inteligência. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, Jesus respondeu: Parabéns pela resposta correta. Agora basta você praticar o que já sabe. O advogado ponderou com uma nova pergunta: Mestre, farei isto, desde que me digas quem é o meu próximo. Jesus respondeu contando uma história. Era uma vez um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó. No caminho foi vítima de um assalto. Eles levaram tudo o que puderam, inclusive as roupas, e ali o deixaram muito machucado, quase morto. Pouco depois, pela mesma estrada, passou um ministro religioso que servia em Jerusalém, mas ele fez de conta que não notou a vítima no chão e seguiu a sua viagem. Logo depois, passou um cantor de músicas sacras do templo de Jerusalém. Ele fez o mesmo e não socorreu o ferido. Por fim, apareceu um viajante que, embora fosse digno, era desprezado e detestado por ser um estrangeiro natural da Samaria. Ele chegou perto do homem, encheu-se de compaixão por aquele desconhecido, socorreu-o e limpou as suas feridas com os remédios que carregava para alguma emergência. Depois, com muito cuidado, colocou o ferido sobre o seu cavalo e seguiu a pé a seu lado até encontrar um hospital. Ele fez companhia ao desconhecido, a quem não conhecia. Quando precisou seguir a sua viagem, pagou a conta e se responsabilizou em pagar por todos os procedimentos que ainda seriam realizados, prometendo acertar tudo quando retornasse àquele local. Depois de contar essa história, Jesus perguntou ao advogado: Agora diga, qual dos 3 agiu como sendo próximo do homem que foi assaltado? O advogado não teve dúvidas. Claro que foi o que agiu com compaixão diante do desconhecido. Então Jesus disse: Perfeito, faça então o mesmo. Eu li aqui para você a história do Samaritano Compassivo. Não chamo de parábola, chamo de história,
porque parábola é uma palavra grega transliterada. Penso que faz mais sentido história, conta uma história, uma ilustração. Leio agora um outro texto para você, agora no Evangelho de Romanos, isto é, na carta de Paulo aos Romanos. Desde o capítulo 1, leio alguns versículos até o 17º. Caros irmãos, quem lhes escreve é Paulo. Estou a serviço de Jesus Cristo, porque fui escolhido por ele para ser apóstolo e me dedicar inteiramente à pregação do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho foi prometido pelo Deus eterno por intermédio dos seus antigos profetas, como sabemos pelas Escrituras Sagradas. O centro do Evangelho é Jesus, o Filho do Deus eterno que nos foi enviado. Como humano, Jesus teve no rei Davi o seu antepassado mais conhecido. Jesus é Deus, como ficou evidente quando foi ressuscitado. Para nós não há dúvida de que ele é o Cristo que salva do pecado os que nele creem. Por causa do amor de Jesus comigo, recebi a honra de pregar a fé cristã às pessoas de todo o mundo. Obediente ao meu chamado, anuncio essa fé a vocês, porque Jesus também os ama e os convida a viverem de modo santo. Do fundo do meu coração, desejo que a graça e a paz do Pai e do Filho Jesus Cristo façam poderosamente parte das suas vidas. Começo por agradecer ao meu Deus pela fidelidade de vocês. Essa fidelidade demonstra que o Evangelho está alcançando o mundo todo. É em nome de Jesus Cristo que agradeço a Deus por essa fidelidade. O Deus eterno sabe que oro sempre por vocês. Eu trabalho com alegria para o Deus eterno. Em todas as minhas orações, eu peço a mesma coisa, que se estiver de acordo, Ele me dê a oportunidade de visitar vocês. Quero muito visitá-los em Roma e compartilhar com vocês uma palavra que os fortaleça. Quero ser fortalecido também por vocês, afinal temos a mesma fé. Na verdade, planejei várias vezes estar com vocês, mas outras demandas surgiram em várias cidades e tive de atendê-las. O meu desejo é que os resultados que obtive nessas cidades sejam também alcançados quando estiver com vocês. Tenho de pregar o Evangelho a todos, onde for possível, seja esse Evangelho bem aceito ou não. Estou pronto, portanto, para pregar também o Evangelho em Roma, como já fiz em outros lugares. Eu não me envergonho de pregar o Evangelho, porque sei que ele é o meio poderoso pelo qual o Deus eterno salva todos os que creem em Jesus. O amor do Deus eterno se revela no Evangelho, e esse Evangelho deve ser compreendido, respondido com a fé. Como está escrito, a vida verdadeira começa com a fé. Abacuque 2, 4, parte C. Eu agora então leio um salmo, o Salmo 62. Minha esperança está posta somente em Deus. Por ele espero pacientemente, porque dele vem o livramento. Meu libertador é Deus. Nele encontro a segurança de que preciso e por isso vivo em paz. Nada conseguirão os que me ameaçam. Não sou como uma parede rachada, não sou como um muro que balança. Deus manterá a minha dignidade contra a mentira que proferem, contra a hipocrisia dos que me ferem. É claro o meu compromisso. Vou esperar Deus agir, porque só nele há esperança. Só ele me dá segurança, só ele me faz feliz, só ele me acolhe. Ele nunca me decepciona e nunca decepcionará. Só em Deus experimento liberdade, só com Deus encontro verdadeira alegria, só com ele posso viver em segurança, só com ele encontro abrigo completo. Confiem nele em todos os momentos. Orem a ele, sem nada tentar esconder. Podemos contar com ele para nos proteger. Pausa para a meditação. Não ponham sua esperança em quem não ama a Deus, seja um amigo comum ou um membro da elite. Eles não são dignos de confiança. O negócio deles é a falsidade, só querem alimentar a vaidade.
não passam de opressão o seu estilo de vida. Não pense que o dinheiro é a única coisa que importa. Se ficarem ricos honestamente, não achem que serão felizes para sempre. Prestem atenção no que vou lhes dizer, à luz do que tenho aprendido na palavra de Deus. O Deus eterno é capaz de fazer o que quiser. Ele nos abençoa com a sua graça e espera de nós uma vida digna, obediente aos seus mandamentos. Lida aqui a palavra de Deus na versão Bíblia Prazer da Palavra. Eu convido você a se juntar a todos aqueles que estão lendo a Bíblia no biênio 2025-2026, a Bíblia toda. Mas eu já li várias vezes, mais uma. Eu nunca li, nunca tive coragem de enfrentar 66 livros. Chegou a oportunidade. Graça e paz para você. Um abraço mais uma vez do Israel Belo de Azevedo.